Tu és daqui mesmo? Sou nascido em Manaus. Nascido em Manaus. Cachoeirinha, Família Cachoeirinha. conhecida como Cachucha, né? Cachucha. Cachucha. Terra do Barba, do Manaus. De todo mundo. É. Olha pra mim, deixa eu ver como é que você tá. Coloca os óculos aí. Eu acho que agora deu. Cachoeirinha tem algo em comum, né, Barba? Ou Manaus? Sem dúvida. Astral. Acho que agora foi. O que que te indigna na tua profissão, hein, Garcês? Que você se deparou nesses 30 anos de profissão, que você para se dizer, não aguento mais, isso não vai mudar. Que eu sei que você é um homem incisivo. A cultura desonesta dos nossos empresários, do nosso empresariado. É cruel. Como a vida nos revela essa face, né, do setor empresarial extremamente desonesto. E talvez o momento que nós estamos vivendo hoje, essa crise que eu chamo de crise moral no Brasil, não existe crise financeira, né? Nós somos uma potência, diria uma potência mundial em termos de recursos naturais, inegável, o mundo todo sabe disso, principalmente os americanos sabem disso. Não é à toa que nós incomodamos os Estados Unidos, né? Mas são grandes parceiros econômicos do Brasil, não resta dúvida. Eu sou radicalmente contra discursos oportunistas como a gente tem experimentado ao longo da nossa história. Nós não precisamos disso. Chega de ser um país de província, de Claro. terra sem muro, né? Que não tem muro nenhum. Nós, cidadãos brasileiros, eu penso que nós sabemos exatamente quais são os nossos deveres e nossas obrigações. Não precisa sermos escravizados dialeticamente. Né? Então, Você é uma pessoa que já está aí com seus 30 anos, verificaste aí quais os recursos, oxalá que devem ter inúmeros, você bem o sabe, o Amazonas, ele possui recursos dos quais hoje a gente pode ser até um estado independente, não só do nosso próprio país, poderia ser um país até, né? Pela força que tem aqui de recursos. Você poderia citar aí nessas suas pesquisas do que poderia, só um, se você pudesse elencar, que nós poderíamos ser ponta de lança aí no mercado internacional. Eu diria assim, se nós fôssemos escolher um único produto, um único bem mineral hoje que pudesse ser a redenção econômica do nosso estado, eu diria que o potássio seria esse recurso. Muito mais do que o gás natural, muito mais do que petróleo. Utilizá-lo onde, Garcês? Potássio você pode usar principalmente na agricultura, certo? Que é a nossa grande demanda. Não só como fertilizantes para a produção, mas também como corretivo do solo. Então nós temos um solo extremamente ácido, essa acidez devida exatamente ao nosso alto índice pluviométrico, ou seja, o nosso alto índice de chuvas, que acaba lavando muito o nosso solo, e essa lavagem tira bastante da nossa riqueza nutricional em termos de solo. Então, para repor essa nossa riqueza, que ela é levada pelas chuvas e pelas cheias também que inundam os nossos rios, nossas planícies, o calcário, que é oriundo também, que é utilizado também junto com o potássio para fazer essas correções, são elementos que renovam o solo, devolvem a ele essa capacidade produtiva. As mudanças climáticas atuais, há correntes que defendem a causa dela como sendo a causa da presença humana no planeta, outras dizem que não, que é um processo natural do planeta, que estamos no meio do processo vivenciando essas mudanças. E há uma terceira corrente, que eu acho que seja mais coerente, que associa o processo aos dois movimentos, tanto a movimentação do processo evolutivo tecnológico da espécie humana, certo? Desde a sua história, da sua pré-história até o momento que nós estamos hoje, também no processo evolutivo do próprio planeta no contexto
do próprio universo, do cosmos. Claro, um organismo vivo, né? Ele muda, ele Vivo, funciona. até porque, ele sofre influência da atividade solar, isso está Sim, comprovado, sim. né, cientificamente, tecnologicamente. Há inúmeros estudos, inclusive de mais recentes, que já chamam atenção para uma possível situação crítica em função de um estado atípico da atividade solar, com grandes impactos no nosso planeta, principalmente no setor de telecomunicações, por conta do campo eletromagnético que é provocado pelas ondas de calor do Sol sobre o nosso planeta. Garcês, o Ministério do Meio Ambiente, anualmente aqui no Brasil, ele faz um levantamento, uma prospecção do que foi a cada ano quantidade de áreas desmatadas na Amazônia. Em cima desse levantamento, eles fazem campanhas de conscientização. Quando não há uma preparação desse cidadão no banco de sala de aula, desde pequeno, para entender o processo do que tem e do que não tem. O caboclo está no meio do mato vai querer viver. Ainda há pouco a gente estava falando sobre valores, como você utilizar isso. Hoje, se tu pudesses chegar numa sala de aula, criar uma ementa, ou sei lá, uma grade, um plano de ensino. Estados Unidos, a gente sabe que eles têm isso dentro do plano de ensino deles, na parte educacional. Teria que ter isso dentro de sala de aula, desde pequeno, já conscientizar o cidadão amazonense, cidadão brasileiro, dos recursos que a gente tem e viabilidades? Com certeza. Eu vejo pela essa geração mais atual, essa geração que está se desenvolvendo atualmente, o quanto que eles são carentes de entendimento dessa relação com a natureza. Por exemplo, a criança de hoje, ela raciocina muito mais com essa interatividade midiática, ou seja, o raciocínio lógico dessa geração atual é muito mais visual. Uhum. Então você se baliza por figuras, por imagens. Tanto é que os games estão já influenciando as novas grades curriculares no ensino, inclusive da matemática, até da física. Então, essa geração ela não consegue mais, por conta dessa parafernália eletrônica, aprender o saber através da leitura direta, de texto. Essa é uma deficiência do homem moderno. Do homem Vamos sentar um contemporâneo. pouquinho? Vamos sentar. Né? Sim. Essa é uma deficiência do homem moderno, do homem contemporâneo. Quando você mostra uma imagem de um extraterrestre, você vê o cérebro extremamente grande, né? Os olhos também com membranas grandes, anormais. Isso, em tese, são reflexos de um processo evolutivo onde você usa muito mais o cérebro e o campo visual do que os seus membros inferiores e superiores. Subentende-se, então, que o cérebro dele é potencialmente... Exatamente. Tanto é que os filmes de ficção científica sempre retratam os extraterrestres com membros inferiores e superiores atrofiados, os braços e as pernas, sempre fininhos, magrelos, e sempre a cabeça avantajada e os olhos também graúdos, por conta exatamente de uma tese, de um possível processo evolutivo em que você usa muito mais o seu lado sensorial e visual do que realmente o mecânico, né, o que você usa os seus membros. Pode ser que a espécie humana também evolua no tempo, não é um tempo curto, você precisa ter uma ideia, uma mutação genética para alterar o nosso geótipo, o nosso tipo físico, né? Nós precisamos de mais ou menos 3.500 anos aproximadamente para que haja uma alteração genética na espécie, para que ela tenha uma modificação expressiva. O país está fadado, então, a um retrocesso... Retrocesso não. A um caminhar lento, você acha, no quesito social, no quesito humano desse cidadão. O país, eu falo país, não só o Amazonas não, viu? Eu falo com o país mesmo. Boa parte do nosso país, o Norte e Nordeste, a gente vê aí que carece aí de mais processo educativo, né? Você vê aí um processo lento para tudo isso, para esse país? Eu já tenho, em alguns momentos, conversando com amigos e amigas, já tenho até me posicionado nessa questão. Eu vejo a nossa sociedade num processo de escravidão futura. Nós futuramente seremos escravos
de outras sociedades mais evoluídas, mas num contexto diferente do tempo colonial. Então vamos lá, seremos Nós vamos produtores de comida. Nós vamos experimentar um novo processo de escravidão, em que nós seremos basicamente consumidores de experiências dos países que estão realmente num processo de desenvolvimento muito mais acelerado do que o nosso. Quero saber o que você vai preparar, que eu sei que você é um cozinheiro, um amigo querido cozinheiro de mão cheia. E você falou que estava desde cedo aí, foi preocupado para ir ao mercado, para fazer um prato extremamente querido para quem está acompanhando a gente. O que que você vai preencher e ludibriar? Não, você vai acabar com a minha fome. O que você vai preparar para a gente? Então, nós vamos experimentar hoje uma ideia inédita. Eu vou tomar a iniciativa de trazer meu copo com mel aqui. Então, vamos lubrificante vocal. O que você vai fazer pra gente? Nós vamos preparar uma carne de soja tropicaliente. Eu dei esse nome, né? Hein? Bom nome, né? Bom. Que mistura um pouco do que é um tempero tropical, porque nós estamos numa região tropical, com algo mais quente, que é a parte da pimenta, né? Aquela coisa mais picante. Pimenta então, daqui também? Pimenta regional. Então nós vamos usar um prato picante, que os dois principais princípios dessa receita é a carne de soja branca e o arroz combinado de forma integral. As obras de infraestrutura chegaram ao Jorge Teixeira. Equipes da prefeitura recuperam mais de 70 ruas e travessas que começam a mudar a rotina dos moradores. As ruas eram nessas condições que agora, graças a Deus, vai mudar. Os mutirões de obras já beneficiaram moradores de quase 6.000 ruas no primeiro semestre do ano. O projeto Faixa Liberada leva esporte e lazer para mais 3 locais da cidade. São José, Cachoeirinha e Conjunto Viver Melhor ganharam espaços com atividades para toda a família. A Faixa Liberada continua também na Ponta Negra, Passeio do Mindu, Parque das Laranjeiras e Jorge Teixeira. O Mercado Adolfo Lisboa conta agora com coleta seletiva de resíduos sólidos. Os permissionários aprovam o novo sistema e reforçam os cuidados com o ambiente de um dos principais pontos turísticos da cidade. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado.